Olá a todos os amigos e irmãos em Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa pré-aula eu estarei comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã, e o escritor e comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ipotirama, no estado da Bahia. Ele também é membro do Conselho de Educação e Cultura da CEADEB. O pastor Josafá também é o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia e o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. Recentemente, o pastor Josafá lançou um livro com o tema 1000 esboços para sermões. Bem, quanto à nossa revista, o tema é João Batista, modelo dos que são consagrados a Deus para essa geração. E o assunto da lição desta semana tem por tema João Batista e o Reino de Deus. E o nosso texto base para o nosso estudo está no livro de Marcos, capítulo 1, e o versículo 15, capítulo 10, o versículo 14 ao 15, e Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 21, e Mateus, capítulo 6, e versículo 33. Eu irei iniciar esta aula citando um dos textos base que está em Marcos 1, verso 14 ao verso 15. Assim está escrito: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Veja a expressão depois que João foi entregue. Essa expressão, nos textos originais, tem a conotação de Deus entregar nas mãos de alguém. Na versão da Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, ela aparece 208 vezes e 122 vezes Deus entrega. Essa entrega significa aquele que foi desamparado por Deus, ou seja, colocou fora de sua proteção, à mercê das forças inimigas, para que façam com ele o que quiserem. Esta expressão foi entregue também nos fala do momento em que o próprio Deus entrega seus servidores fiéis e eles são entregues ao suplício. Assim também acontece com os seus servos e aconteceu com Jesus. Essa teologia da entrega também vale quando alguém age como instrumento de Deus para entregar um justo. Veja que Judas entregou Jesus aos judeus. Os judeus entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos entregou Jesus ao povo e o povo escolheu entregar Jesus à cruz. Os seguidores de Jesus também participam do mesmo destino de seu mestre quando são entregues ao martírio. João Batista, como sendo aquele que foi precursor de Jesus, quando foi entregue nas mãos dos homens, ele também estava prenunciando e preparando o caminho para seu Senhor. Ele estava indicando que o Messias também padeceria do mesmo modus operandi, no mesmo status quo. Essa expressão é muito rica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas eu irei citar apenas dois textos dessa expressão foi entregue. Em Mateus 26:45, parte B do texto, Jesus, depois de orar 3 vezes no jardim, ele disse, assim está escrito: Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ainda em Lucas 23, versículo 25, assim está escrito, também na parte B do texto: Mas entregou Jesus à vontade deles. Veja que esse assunto é muito profundo e tremendo, mas veja a continuidade do versículo 14, do capítulo 1 de Marcos. Foi Jesus para a Galiléia. A prisão de João Batista fez com que Jesus saísse da região da Judéia,
pois não seria prudente continuar por causa da instabilidade do rei Herodes. Outra coisa interessante é que Jesus, ao sair da Judeia, vai para o norte do país, onde fica a Galileia. Mas por que Jesus vai para o norte e não para o sul, onde ficaria Jerusalém? Bem, além disso, indo para o norte e não para Jerusalém, ele estava evitando o lugar clássico e tradicional que o Messias deveria ir, que no caso seria Jerusalém. Jesus resolve fazer o contrário. Ele prefere desaparecer em um lugar desprovido de tradição religiosa e de recursos estruturais. E mais, geograficamente falando, a Galileia está situada depois da semipagã Samaria, a cidade dos judeus mistos. Então perceba que Samaria ficava entre Jerusalém e a Galileia. A Galileia, além de distante e separada de Jerusalém, é uma região pobre e os judeus de lá estão no interior, na região mais rural, enquanto que os pagãos, no caso os gentios, estão mais concentrados nos centros urbanos. Os moradores de Jerusalém tinham dúvidas, uma certa desconfiança sobre o judaísmo genuíno dos galileus, até porque a liderança religiosa de Jerusalém tinha dificuldades de controlar a vida religiosa da população do interior da Galileia. Ainda sobre a Galileia, os grandes latifundiários pagãos tinham comprado boa parte das terras e mantinham a população de judeus ali em uma relação de dependência. Por isso que o clamor por liberdade era mais dramático pelos judeus dessa região. Inclusive, não é por acaso que a Galileia é o berço dos zelotes revolucionários. E também não é por acaso que o maior líder revolucionário dos zelotes, chamado Judas, também é conhecido popularmente como Galileu. Como Jesus também foi para a Galileia, posteriormente os fariseus, para reforçar a acusação de que Jesus era um rebelde, também irão chamá-lo de Galileu. Porém, é na Galileia onde Jesus vai anunciar o seu evangelho. Portanto, ainda no versículo 14, Marcos conclui com a expressão pregando o evangelho de Deus. É evidente que Jesus, nessa ocasião, ainda não anunciava o evangelho de Jesus Cristo completo, porque a obra da sua vida terrena estava começando. Portanto, o Cristo crucificado e ressuscitado ainda iria acontecer. Mas uma outra coisa interessante é que Jesus estava sendo o proclamador. Ele não estava proclamando. E isso é interessante. Este evangelho é o evangelho teocêntrico. Porém, o próprio Deus está mostrando seu rosto na face de Jesus. Esse evangelho vai ser anunciado de primeira mão nos escritos de Marcos, justamente nessa Galileia desprezada, isolada e turbulenta. A palavra evangelho do grego é euangelion, que quer dizer boas notícias. No contexto do império, a palavra euangelion tinha a função de noticiar a vida pública do imperador. Eram as notícias oficiais dos assuntos concernentes às atividades imperiais. Esse termo será introduzido por Marcos e os demais escritores do Novo Testamento irão segui-lo de forma esporádica, muito embora o apóstolo Paulo irá usar o termo euangelion 60 vezes. Esse termo euangelion foi tirada por Marcos do contexto do Império Romano, mas ele tem uma origem mais antiga, pois a palavra evangelion é bem usada mesmo pelos gregos antes mesmo
dos romanos. Na mitologia grega, um deus chamado Hermes descia do Monte Olimpo trazendo a mensagem de Zeus ou de algum outro deus do panteão grego. Essa mensagem anunciava as novas vontades das divindades gregas para os homens. Mas no contexto cristão, o evangelho são as boas novas ou boas notícias do reino de Deus, ou reino dos céus, para os pecadores. Essa mensagem proclamada por Jesus na Galileia não era muito diferente da que João Batista pregou na Judéia. A mensagem que ambos pregaram era a seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No Novo Testamento aparece 144 vezes a palavra Basileia, que é a palavra grega para reino de Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a palavra hebraica também é similar e aparece centenas de vezes. Mas, para pensarmos o que é de fato o reino de Deus, devemos pensar o que não é o reino de Deus. Em primeiro sentido, o reino de Deus não é um lugar, nem é o céu, e também no primeiro momento não é a igreja. Veja, nos evangelhos nós encontramos duas expressões sobre o reino de Deus. Uma é reino de Deus e a outra é reino dos céus. O entendimento sobre essas expressões é o seguinte: a expressão reino dos céus vem do evangelho de Mateus. Isso porque ele escreve para os judeus. Então a expressão reino dos céus é uma expressão semita. Isso porque os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Já a expressão reino de Deus era do estilo literário dos demais evangelistas, que tinham como pressuposto apresentar Jesus ao mundo pagão dos gentios, que era o mundo helenista da época. No caso, os povos gregos e todos os povos que sofreram essa influência da cultura grega, é chamada mais tarde pelos historiadores de helenismo. Bem, basicamente, as duas expressões, tanto o reino de Deus como o reino dos céus, são apenas variações linguísticas, mas com o mesmo sentido. Observe que Jesus pregava sobre o reino dos céus e não o reino nos céus, porque o céu é a origem do reino de Deus e o céu é o lugar de onde o reino está vindo. Portanto, a origem do reino é celeste, mas não é lá que ele acontece, porque a expressão reino dos céus ou reino de Deus não está necessariamente falando do rei, mas do reino, ou seja, a vontade e a imagem do rei que aparece por meio dos efeitos ou ações do seu reinado. Daí o motivo de tanto João Batista quanto o Senhor Jesus lembrarem das necessidades que os homens tinham de se arrependerem. Isso porque o reino estava se aproximando. Bem, veja que interessante. Outra coisa, os ensinos de Jesus tinham no reino de Deus, ou reino dos céus, o centro de seu ensino. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus inicia o seu ministério falando sobre o reino de Deus. Para você ter uma ideia, das 122 vezes que o Novo Testamento faz menção do reino de Deus, 90 vezes sai da boca do nosso Senhor Jesus. Seus ensinos orientavam como o indivíduo poderia entrar no reino de Deus. Inclusive, as suas obras testificam da ação do reino no aspecto presente. E mais, tanto no original hebraico como no grego, no primeiro momento,
a expressão reino de Deus não fala de um lugar ou área, mas nos fala, no primeiro sentido, do direito legal que Deus tem de reinar. Então, no primeiro momento, não está se falando aqui do céu, nem da igreja, e nem de um lugar, mas da extensão do ser de Deus, que tem jurisprudência para fazer a sua vontade sobre toda a terra. Veja, Deus não está pedindo para reinar. É interessante dizer isso aqui. Deus está anunciando o seu direito de reinado. E esse reinado é consolidado na escatologia, ali em Apocalipse, capítulo 21 e o verso 3. Assim está escrito: e eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu Deus, o seu povo, e Deus será o seu Deus, e Deus estará com eles. Veja então, o conceito do reino de Deus aqui quer dizer o direito de Deus governar e exercer domínio. Então, este reino de Deus, apresentado por Jesus em seu ministério, tem uma dimensão que opera até os nossos dias, mas será consolidado na sua segunda vinda. E para melhor entendermos isso, veja a parábola dita pelo próprio Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 19 e o versículo 12. Assim está escrito: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Nessa parábola, Jesus refere-se a si mesmo na terceira pessoa. Ele está aludindo sobre seu próprio trabalho. Essa parábola nos mostra o porquê dele ter vindo como um cordeiro e o motivo pelo qual João Batista tê-lo chamado também de Cordeiro de Deus. Esse cordeiro será morto e então, após a sua ressurreição, esse reino aconteceria, mas na perspectiva de Deus, na perspectiva de Cristo, em uma perspectiva espiritual e não na perspectiva que os judeus estavam aguardando. Porque os judeus tinham em mente, e ainda até hoje têm, um libertador militar, conquistador e geopolítico. Mas essa parábola não ensina assim como os judeus acreditam. Ela fala primeiramente de um reino espiritual. Por isso que os profetas do Antigo Testamento geralmente não falavam de um lugar, mas de um tempo e de um bem-estar de espírito que tem comunhão com Deus. Portanto, quando os profetas falavam da manifestação do reino de Deus, geralmente usavam a expressão naquele dia e não naquele lugar, porque eles estavam falando de um período de tempo. Perceba que nessa parábola, um homem nobre vai para uma terra para tomar posse de um reino e depois de ser coroado, volta. Jesus está falando aqui que ele saiu de sua glória, veio à terra, cumpriu a sua obra, morrendo na cruz e recebendo uma coroa de espinhos. Depois voltou de onde ele veio, para de lá exercer o direito de reinar como Messias. Sobre todos aqueles que creem e sobre todos aqueles que o aceitarem como seu rei e seu salvador. Mas veja que eu estou falando do Senhor como Messias, porque como Deus, ele já reina desde a eternidade. É interessante e importante que se diga isso. Por isso, as parábolas de Jesus são tão importantes para entendermos o seu evangelho. São cerca de 42 parábolas ao todo, inclusive as declarações chamadas declarações parabólicas. E quando analisamos as suas parábolas, elas nos levam a 3 momentos. Primeiro, elas falam da inauguração do reino. Segundo, elas nos falam
as parábolas nos falam das dimensões do reino. E terceiro, elas nos falam da base para compreender o seu evangelho que apresenta esse reino. Por isso que o próprio Jesus, na parábola do semeador, quando ele vai explicar, depois que os discípulos não entenderam, e vai até lhe perguntar, ele disse em Marcos 4,13, não percebeis essa parábola? Como, pois, então, entendereis todas as outras? Perceba que Jesus está dando aqui uma dica de que é necessário entender as suas parábolas para entender o seu evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, assim está escrito, como eu li no início da nossa aula. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Perceba que o Senhor está proclamando a mesma mensagem de João Batista. No hebraico, a palavra para arrependimento é techuvar, que quer dizer voltar à origem, mudar a posição. Já no grego, a palavra é metanoia, que quer dizer dar meia volta, mudança de pensamento. Veja que é basicamente a mesma coisa. Essa mudança de pensamento, de postura, é porque o reino de Deus chegou. As regras desse reino exigem um outro comportamento. Isso quer dizer que para o indivíduo entrar no reino, ele precisa se adequar. Agora observe, em Marcos 1,15, ele fala de um reino que está próximo. Em Lucas 11,2, ele ensina a orar o Pai Nosso, pedindo que o reino venha. É do Pai Nosso a famosa frase, venha a nós o teu reino. Em Lucas 11, versículo 20, depois de expulsar um demônio, Jesus disse ao rebater as acusações dos fariseus, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Agora já na noite da ceia, em Lucas 22, e o versículo 18, ele vai dizer diferente. Ele já disse, porque vos digo que não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então parece que temos uma contradição, porque uma hora o reino de Deus está próximo, outra ele é chegado, e outra está por vir. Bem, será que teríamos aqui uma contradição? A resposta é a seguinte. A resposta é que o reino de Deus é eterno e atemporal. Ele tanto está próximo, quanto opera entre nós, quanto está vindo. Pois o reino de Deus é eterno, presente e vindouro. Maravilha, não é? Bem, uma vez que já sabemos, que já estamos por dentro dessa ideia de que, em primeiro momento, o reino de Deus é esse direito de Deus reinar e que esse reino é a extensão da sua presença e é um reino atemporal, é bom que se diga que todo reino tem um rei e tem súditos e tem leis e tem um lugar e tem uma ordem. Então o rei é Cristo e os súditos, seus servos, ou aqueles que creram nele e o aceitaram e se submeteram à sua vontade. As leis são os princípios éticos e morais de Deus, presentes ali no Decálogo e no Sermão do Monte. O lugar do reino de Deus está inicialmente nos corações de seus súditos, mas depois terá jurisprudência em toda a terra. Este reino de Deus visa estabelecer a ordem da justiça, porque o pecado introduziu a desordem da injustiça, mas o reino de Deus estabelece-a de volta. A etimologia da palavra justiça, inclusive, no hebraico é Equisedeque, que quer dizer posição correta, ordem, ou seja, o homem pecou e toda a criação foi corrompida e descentralizada.
Porém, Deus e seu reino, ao invés de descartar o homem e toda a criação, ele dobra a aposta e investe, creditando mais confiança e amor, restaurando e colocando tudo em seu lugar. Por isso, estamos em uma esperança escatológica de uma total restauração depois do caos, tal como foi em Gênesis capítulo 1 e o versículo 2. Portanto, não devemos esquecer de que o reino de Deus é eterno. O reino de Deus é presente e o reino de Deus também é vindouro. A tríplice é característica do reino de Deus. Como sempre faço, eu quero encerrar citando um texto correspondente com o que foi ensinado. E o texto escolhido está em Mateus, capítulo 13 e o versículo 44. Assim está escrito: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e por ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que Deus te abençoe muito e, se Ele nos permitir, até a próxima aula. E lembre-se, o reino de Deus é eterno, o reino de Deus é presente e o reino de Deus é vindouro. Amém.